Eu tava muito animada pra fazer esse vídeo, aí eu postei essa semana no Facebook uma foto perguntando pras meninas o que elas achavam de eu gravar esse vídeo. E várias meninas apoiaram e eu fiquei super feliz e vim gravar pra vocês. Esse vídeo, eu tive a intenção de fazer esse vídeo porque muitas meninas me perguntam muito, a maioria das perguntas que eu recebo tanto pela internet, pelo blog, tanto pessoalmente, é de pincéis. Porque a gente assiste vídeo das meninas falando que esse pincel é pra isso, agora eu vou pegar o pincel W100 não sei quanto, W300 não sei quanto, esse pincel de pálpebra, esse pincel de côncavo, e acaba deixando a gente confusa. Quando eu comecei a assistir vídeos, esse era um assunto que me deixava assim, preocupadíssima. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer uma maquiagem nunca, por conta de não saber quais pincéis eu usar. Então, eu gostaria de ter assistido esse vídeo quando eu comecei a fazer maquiagens, que eu acredito que teria me ajudado bastante. Então, esse vídeo é bem básico, bem simples, com dicas para quais pincéis você comprar primeiro. Você que está começando a maquiar agora, não sabe qual pincel comprar, eu vou dar dicas, explicar quais são esses pincéis e quais são melhores para você comprar primeiro. Eu espero muito que vocês gostem e que possam aproveitar as dicas. E qualquer dúvida que vocês ficarem em relação ao que eu vou explicar agora, vocês deixam aqui nos comentários para mim, tanto aqui no YouTube, se você está me assistindo pelo YouTube, ou no blog que eu respondo para vocês, tá bom? Ou lá no Facebook, eu vou deixar no Facebook aqui explicando direitinho para vocês me seguirem lá, tá bom? Eu vou começar falando sobre os pincéis de pele, que eu sou a louca da pele. Eu fico bem preocupada, eu acho que antes de um olho bem preparado, uma pele bem preparada é a melhor opção. Você passa um rímel, tá com a pele perfeita, passa um rímel e tá pronta. Então eu vou começar falando sobre pincéis de pele, que também é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu separei aqui 7 pincéis. Isso não significa que você tem que comprar os 7 pincéis, tá? Eu vou explicar para que cada um serve e qual é melhor você comprar primeiro. Eu vou começar por 2 pincéis de base. Um pincel Kabuki, esse aqui é o meu do Kit Xing Ling. Eles estão sujinhos, tá, meninas? Porque eu acabei de maquiar, então eu acabei usando a maioria. Esse aqui é um Kabuki do Kit Xing Ling, ele é de base. Tudo que você aplica com o pincel Kabuki, que ele é bem durinho assim, ó, fica com a cobertura mais alta. Então você vai aplicando assim no rosto inteiro e a cobertura fica impecável, excelente. Então eu recomendo, se você gosta de preparar uma pele pra noite principalmente, que ela fique perfeita, bem preparada, eu recomendo que você compre um pincelzinho desse sim, Kabuki, que vai te ajudar muito. E tem pincel assim também do Fiber. Esse pincelzinho aqui meu é da Macrylan, a numeração dele é a W109. Pincelzinho do Fiber assim, gente, é legal aplicar base, porque ela deixa a cobertura leve, tanto para o dia quanto para a noite. Se você gosta de uma cobertura leve e tem uma base que a cobertura é bem pesada, assim, você fala, nossa, essa base fica com a cobertura bem alta, assim, fica bem carregada. Com o pincelzinho Dual Fiber não fica. Ele tem as sardinhas bem molinhas e o produto não fica concentrado aqui na ponta. Ele entra mais e deixa a cobertura bem leve. Então, tudo que você aplicar com o pincelzinho Dual Fiber fica com a cobertura mais leve. Tanto pode aplicar pó, base, blush, que deixa a cobertura mais leve. E também quando você preparar sua pele, aplicar contorno, blush, iluminado, você pode esfumar assim para ficar com um acabamento mais bonito com o pincel Dual Fiber, que não deixa pesado, não deixa carregado, tá? Então esses são 2 pincelzinhos de base. Se fosse indicar para vocês terem, o pincel Kabuki, porque ele deixa a cobertura mais alta e o acabamento perfeito. Porque pincel de base é esse, pincel de pó e corretivo vocês podem e precisam ter outros. Então eu indicaria vocês comprar primeiro um pincel Kabuki, porque o acabamento e a cobertura da base vai ficar perfeita, vai te ajudar muito. E vocês também podem aplicar com as mãos, mas eu aconselho que aplique com pincel, porque suja as mãos, você vai ter que ficar lavando toda hora, mas dá sim pra aplicar com as mãos, fica também um acabamento muito bom, mas eu indico pincéis. Agora eu vou pro pincel de pó. Esse aqui é um pincel tradicional de pó,
bem fofo, tá vendo? Não tem muito mistério para pincel de pó. Esse também é da Macrylan, eu só não vou ter a numeração aqui, mas ele é desse tamanho aqui, compridinho, bem fofinho. E ele é perfeito para você aplicar o pó no rosto inteiro sem ficar com aquela cobertura pesada. Você gosta de... Você já passa a base? Já fica um pouco pesado. Então você passa o pozinho só para tirar um brilho nas áreas que você tem mais necessidade de passar pó, mais oleosos para segurar o dia inteiro. E o pincelzinho desse vai te ajudar muito, porque ele é fofo, não vai ficar com a cobertura pesada nem cobertura alta. Então, indico muito você comprar um pincel desse de pó. Assim, eu acho que esse foi o primeiro pincel que eu comprei, porque me ajuda demais mesmo. O próximo pincel que eu vou falar é um pincelzinho assim de blush. Esse, eu acredito que também foi um dos primeiros pincéis, acho que eu comprei até os dois juntos. É um pincelzinho assim de blush, normal. Esse aqui é da Marco Boni. Não tem a numeração dele também aqui porque sumiu. Todos esses pincéis que eu tô mostrando aqui, só um foi do kitzinho Xing Ling, que foi o do Kabuki de base. Esse foi de perfumaria e a maioria dos que eu vou mostrar também é de perfumaria. Então, esse aqui é da Marco Boni de blush. Você pode fazer contorno também com ele, se você deixar ele mais apertadinho aqui também. Você faz o contorno assim e aplica o blush da mesma forma. E tem esse também aqui que é de blush, que é um chanfrado. Dá pra fazer contornos, que ele pega bem melhor essa região aqui, tá vendo? E você já aplica o blush também. Então, se fosse pra recomendar, eu prefiro que vocês comprem o chanfrado, que vai te ajudar a ter duas funções aí no pincel só, com acabamento muito bom também. Esse aqui é da Macrylan, é o W102, que também vocês encontram em perfumaria. Para corretivo, tem vários pincéis no mercado também. Eu tenho dois. Eu gosto desse aqui, que ele é pontudinho assim, um cone. É da Macrylan também, W116. Esse é o pincel que eu uso para corretivo. Não todas as vezes, porque na maioria das vezes eu gosto de aplicar com os dedos. E tem esse também, que é chanfradinho assim, Kabuki, deixa a cobertura bem mais alta, que é os W321 da Macrylan também. Só que, sinceramente, eu gosto de... E eu, às vezes, aplico na correria o corretivo com o pincel. Por exemplo, se eu quero espalhar no rosto inteiro, eu aplico com... Esse aqui, não recomendo. Mas se você gosta de um corretivo com uma cobertura mais alta, se você quiser, fica aí pra vocês terem uma noção, que é o W121, tá? Todos os pincéis que eu tô falando aqui não significa que você tem que comprar, tá? Eu só tô dando as opções de que tem, e se você precisar, estar procurando, vai te ajudar bastante. Eu gosto no dia a dia de aplicar corretivo com pincel, só se eu vou aplicar só o corretivo, preciso aplicar o corretivo em mais áreas, aí eu aplico no rosto inteiro. E, sinceramente, o que eu mais uso e indico pra vocês comprarem pra corretivo é o Língua de Gato. O Língua de Gato é um pincel de base, mas... Sinceramente, não aplico quase nunca base com ele, porque até você espalhar a base todinha no rosto com ele demora muito. E eu mostrei até num vídeo meu de base, como aplicar base mousse efeito pó, que eu uso ele, porque a minha base estava acabando. E quando ela tá acabando, o potinho dela é muito difícil de você conseguir pegar a base, porque vai entrando nas unhas. Aí vai incomodando. Aí eu pegava com esse pincel, depositava no rosto e espalhava com os dedos, porque ele é excelente para espalhar com os dedos. Então eu só usava mesmo pra isso, mas que eu mais uso esse pincel é pra aplicar corretivo. E eu indico muito, se você tá na correria, quer aplicar corretivo correndo, eu aplico em todas as áreas que eu preciso, ao redor dos lábios, nas olheiras, acima das sobrancelhas e pronto. Mas na preparação de pele que eu faço, na maioria das vezes, o que eu uso é o dedo. O dedo anelar para aplicar corretivo, ele naturalmente vai fazendo você colocar menos pressão na maquiagem e deixa o acabamento do corretivo perfeito. Então, não tem necessidade de você ter um pincel para aplicar corretivo, mas se você precisar, eu indico ou o cônico ou o língua de gato. O que eu uso mais é o língua de gato. E o que eu uso muito mais é os dedos. Acabamos para os pincéis de pele. Tem muitas opções no mercado, mas como esse vídeo é mais neutro, assim, mais básico mesmo, essas são as opções que eu indico para vocês. Um pincel de pó, um pincel de base, que é o Kabuki. O pincel de blush e contorno, que é esse chanfrado aqui da Macrylan. Um pincel língua de gato,
para corretivo, para te ajudar no dia a dia para aplicar correndo. E o outro pincel que eu indico, se você gosta de aplicar iluminador, porque iluminador muda a pele da pessoa, né? Eu vou fazer um vídeo de preparação de pele mostrando como eu preparo minha pele pra noite, pra festas, pra ocasiões mais especiais, que o iluminador não pode faltar. Então, se você gosta de estar assim com a pele preparada e curte, porque tem gente que não curte. Quem curte esse tipo de preparação de pele precisa ter um pincel desse aqui de iluminar, porque deixa mais o iluminado, você concentra bem nas regiões que você precisa aplicar, no topo do nariz. Aqui dá pra iluminar a sobrancelha também, ok, em volta dos lábios. Então esse pincel aqui é de iluminador e pó. Aqui ele vem discriminado como pincel de pó e iluminador, mas eu só uso pra iluminador. Você pode aplicar pó assim nas regiões do corretivo com ele também, mas eu gosto de passar iluminador com ele. Ele é o B122, pincel de iluminar. Então essas foram as minhas opções de pincéis para pele. Agora nós vamos para os pincéis de olhos. Pincéis de olhos tem vários pincéis. Isso não significa que vocês precisam comprar todos esses pincéis. Eu vou mostrar aqui os pincéis assim que eu acho bem necessário que vocês tenham assim a princípio, se vocês gostam de fazer um olho mais elaborado, que vão te ajudar também no dia a dia. Eu vou indicar esses pincéis para vocês, tá bom? O primeiro pincel que eu vou indicar, que eu acho que é necessário, toda mulher tem que ter um pincel, é de esfumar. Aqui, nesse meu kit, eu tenho 4 pincéis de esfumar. 5 pincéis de esfumar. Não significa também que vocês têm que comprar todos. Esse foi o primeiro pincel que eu comprei pra esfumar, que é um pincel fofão, que ajuda muito aqui, quando você vai esfumar um côncavo e pesou muito na sombra, ele te ajuda. E também, se você quiser fazer um olho mais esfumadão, mais elaborado, esse pincel que te ajuda. Esse pincel também eu uso pra contorno, pra contornar as laterais no nariz. Todos os dias, então esse pincel não sai do meu kit, não sai da minha necessaire. Eu indico muito porque você consegue fazer várias coisas com ele. Esse aqui é da Marco Boni, não tem a numeração dele aqui, mas também é de perfumaria. Não solta cerdas, todos esses pincéis que eu mostrei são muito bons, eles não soltam cerdas, não, você aplica o produto não some, eles são muito bons, então eu indico. E outro pincel que eu também de esfumar, esse aqui meu é da Dylos, a numeração dele também não tá aqui, mas ele é mais fofinho assim, ó, mais pontudinho e mais fininho. Esse aqui é mais fofo, esse aqui é mais fofo e esse aqui é mais fininho, mas também excelente para marcar o côncavo. Faz um esfumado maravilhoso, bem bonito. Então, se você gosta de olho esfumado, eu indico muito. Eu demorei demais para encontrar um pincel desse, porque eu usava esse e esse aqui mais pontudinho, também de esfumar, só que ele é pontudo, da Macrylan. Esse aqui é o W905. Foram os 2 primeiros pincéis de esfumar que eu comprei. Depois eu achei esse, fiquei apaixonada. É o que eu mais uso para fazer olho esfumado e é o que eu indico vocês terem. Um pincel mais fofinho assim e um pincel também fofo, só que menorzinho, tá vendo? E esse pincelzinho também de esfumar. Pincel de esfumar nunca é demais, tá, meninas? Então, vai comprando, montando seu kit devagarinho, que vai dar certo. Esse aqui é um pincel de esfumar também, que é o que eu mostrei da Macrylan W905, mais pontudinho, que ele marca o côncavo direitinho, abaixo dos olhos também, e depois você esfuma com esse. Fica impecável, fica incrível. Então, esses são 3 pincéis de esfumar que eu indico vocês terem. Se fosse para escolher 2 ou 1, eu preferia que vocês tivessem esse, que ele é fofinho e também dá pra fazer o contorno do nariz com ele e esfumar o côncavo. É que esse aqui, como é maior, no dia a dia me ajuda mais. Então, dia a dia, seriam esses 2, tá? Que eu indico de esfumar. Um da Marco Boni e um da Dylos de esfumar. Infelizmente, meninas, eu não vou ter a numeração dos 2 aqui, mas esse é da Dylos e esse da Marco Boni, os 2 de perfumaria. É só vocês procurarem um pincel assim mais fofão e um mais fofo também, só que mais arredondadinho, mais pequenininho, tá? Pincel de aplicar sombra, esse aqui é de cerdas sintéticas. Você não precisa necessariamente de um pincel de aplicar sombra, porque dá pra você aplicar com o dedo. O interessante mesmo é você ter um pincel de esfumar. Mas se você quiser, você pode ter
Esse aqui de sardinhas sintéticas, mais durinha, tá vendo? Você aplica a sombra mais concentrada com ele. E esse aqui de sardinhas naturais. Dá pra você iluminar a sobrancelha ou aquela sombra mais pigmentada, você quer ela com acabamento mais leve, você aplica com esse de sardinhas naturais. Esse aqui meu é da ProArt, tá? E esse aqui é o da Macrylan, o W105. São os dois pincéis que eu mais uso para aplicar a sombra. E recentemente eu comecei a usar esse pincel aqui para sombra também, que é o W124, que ele é mais pequenininho assim, sabe? Bem, dá pra você esfumar a sombra na pálpebra, dá pra você esfumar lápis, dá pra você esfumar o delineado, porque ele é bem durinho, bem concentrado, bem com as sardinhas bem pequenininhas, bem fofinhas, então ele ajuda muito. Se você encontrar um pincel desse, é o W124, vale muito a pena você ter no seu kit. Mas a princípio, são dois pincéis, o de cerdas naturais e o de cerdas sintéticas, que são esse da Macrylan e esse aqui da ProArt, tá? E se você quiser, vale a pena ter esse aqui também, que é o W124. Tem pincel para sobrancelha também, meninas. São dois pincéis para você fazer a marcação da sobrancelha, abaixo dos olhos também, aplicar sombra. São dois que eu vou indicar aqui hoje. Um de corte reto e um chanfrado. Se fosse para escolher um, eu preferia que vocês escolhessem esse chanfrado. O chanfrado dá pra você fazer delineado, dá pra você marcar a sobrancelha, dá pra você marcar aqui abaixo dos olhos, sempre com um acabamento incrível. Então, se fosse pra escolher, eu preferia que você escolhesse o chanfradinho, tá? Também de perfumaria, sem segredo. Eu sempre marco a sobrancelha no meu dia a dia com ele e não sinto falta de outro, não. Tem dois pincéis também pra delineado. Como eu disse, com pincel chanfrado dá pra fazer, mas se você quiser um pincel para delineado, tem esse pincelzinho aqui, tá vendo? Pontudinho. Ele é da Macrylan também, é o B120 da Macrylan. Faz o delineado bem fininho, te ajuda muito a fazer o gatinho. Então eu indico muito pra vocês comprarem esse. E tem o pincel também de precisão, que eu indico para contornar os lábios, sabe? Você vai aplicar batom vermelho, você marca ao redor da sua boca com o pincel, pegando assim na bala do batom, você contorna a sua boca, depois você vai com a bala. Então esse pincel aqui de precisão dá pra você marcar o cantinho da lágrima aqui com uma sombra, que a sombra vai ficar bem concentrada, e dá pra você contornar os lábios. O interessante dos pincéis é vocês conseguirem adaptar. Conforme for passando o tempo, vocês vão conseguindo adaptar muito mais os pincéis. Tipo assim, um você vai usar para uma coisa, outro você vai usar para outra coisa. É automático. Então, meninas, esses foram os pincéis que eu separei para vocês, para mostrar no vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado. Vão comprando devagarinho, não precisam comprar todos os pincéis que eu falei de uma vez, tá? Devagarinho vocês vão comprando e vão montando um kit legal. E quando vocês começarem a entender mais de pincéis, vocês vão comprando os pincéis que vocês gostam, que vocês precisam, que vocês falam assim, esse serve, vai me ajudar pra uma coisa. Você vai, compra e devagar você vai ter um kit bem legal de pincéis, tá bom? Se você se interessa por isso, vale muito a pena ter. Pincel sempre ajuda, dá praticidade e é muito bom. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em gostei aqui pra mim. Vocês me ajudam a divulgar o vídeo e eu fico sabendo que vocês gostaram, que é muito importante pra mim, porque eu adoro fazer vídeos pra vocês. Se inscreve no canal, que assim que eu enviar vídeos novos, vocês recebem. E ficam ligadinhos em todas as novidades. E um beijo. Fiquem divas!